Olá, amigos do canal Consciência de Umbanda, tudo bem? Espero que esteja tudo certinho com vocês. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Para você que não se inscreveu ainda no vídeo, se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo das notícias e saber como é que funciona a nossa querida religião de Umbanda. De repente você é uma pessoa que está começando agora na religião e quer saber um pouquinho mais sobre como funciona a nossa religião, certo? Hoje a gente vai falar sobre os Exus. Existe muito tabu envolvendo os Exus, não é verdade? Existe uma história mística de que os Exus são demônios, são entidades demoníacas, e não tem nada a ver com isso. Até porque a religião de Umbanda não acredita em demônios. Isso é uma coisa que vem de crenças da Igreja Católica. Existem muitas coisas que acabaram trazendo da Igreja Católica as histórias que envolvem a Igreja Católica que não tem nada a ver com a nossa religião de Umbanda. Uma outra história é a Quaresma, que a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Afinal, quem são os Exus? O que eu posso dizer para você? A gente precisa separar primeiro quem são os Exus e quem são os Quiumbas. São entidades diferentes. Apesar de muitas vezes genericamente a gente fala de todos como Exus, mas isso não é verdade. A gente gosta de separar quem são os Exus e quem são os Quiumbas. Os Quiumbas são aquelas entidades que fazem aquilo que for pago para eles fazerem. Então, quando a gente vê amarrações, quando a gente vê trabalho feito para coisas profissionais, quem faz esse tipo de trabalho são os Quiumbas. Eles não estão incomodados em saber se esse trabalho é para o bem ou para o mal, se há uma boa intenção ou se não há nesse contexto, entende? Então ele faz o que é pago. Existem muitas formas de pagamento que não vem ao caso, certo? Quem são os Exus? Os Exus eu gosto de usar uma analogia, que os Exus são aquelas... Sabe aquele policial da força tática, da rota, que passa por você, que tá com o braço para fora, assim, olhando para você, com uma cara fechada, uma cara de mal, procurando pessoas que possivelmente estejam fazendo mal por aí? Eu gosto de usar essa analogia, porque os Exus têm bastante essa característica, né? Até a forma como eles normalmente aparecem é dessa forma, né? Com essa cara fechada, ou então com uma cara que, ó, os outros gostam de chamar de demônio, né? Mas na verdade os Exus eles são segurança da nossa Umbanda. Ninguém abre um trabalho, seja ele de direita ou de esquerda, sem pedir a ajuda dos Exus, sem pedir a segurança e a organização deles. Porque se você lembrar, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou que a gente vai aprender com os mais sábios e vai ensinar os menos sábios, mas todos vão se manifestar, todos que quiserem se manifestar podem, então significa que um terreiro de Umbanda tem a obrigação de deixar todos os espíritos se manifestarem. Ah, mas isso é aleatório? Não. Exatamente quem cuida disso são os Exus. Então eles ficam de prontidão num terreiro justamente para controlar esse tipo de manifestação, controlar possíveis quiumbas e eguns que possam estar no terreiro causando algum tipo de tumulto. São eles que controlam esse tipo de coisa lá. Então eles são segurança. Eles são os caras que ficam lá com o braço para fora da viatura, olhando quem está fazendo besteira, entende? Procurando quem está fazendo coisas erradas. Então não existe trabalho de Umbanda bom sem a proteção, sem a segurança e a organização dos Exus. Simples assim, tá? Existe uma confusão muito grande de que os Exus precisam ser doutrinados por nós. Não existe doutrinação de Exu feita por pai de santo, mãe de santa, por filho, por médium e tudo mais. Na verdade, a gente faz parte disso. Mas nós temos que aprender tanto quanto eles. A gente tem que se lembrar que os Exus eles estão numa vibração próxima a nós, mas eles estão numa vibração acima da gente, tá? São entidades que normalmente a gente tem um pouco mais de facilidade para incorporar, justamente por essa proximidade energética de vibrações. Então é mais fácil de você elevar um pouco mais a sua vibração e eles descerem um pouco menos a deles para poder haver essa incorporação corretamente. Mas eles estão acima da gente, eles têm mais sabedoria, eles estão num caminho melhor do que o nosso, vamos dizer assim. A gente ainda está encarnado aqui, a gente ainda tem algumas lições para aprender, que eles já passaram por elas talvez, e eles estão mais em contato com os guias de luz, como os caboclos, os pretos velhos, ensinando eles ao caminho de Oxalá. Então lembra sempre assim, o Exu está no caminho de Oxalá, ele está seguindo os passos de Jesus.
está tentando aprender com os seus erros e seguindo a orientação sempre de um caboclo, de um preto velho. Esses são os Exus. Os que não estão fazendo isso, os que fazem qualquer coisa, que a gente chama de espírito zombeteiro ou espírito obsessor, essas entidades são quiumbas, não são Exus. Os Exus estão no caminho sério. Eles estão no caminho de ajuda, da caridade, que é o que Jesus ensinou. Os outros não, os outros são os outros. Acho que até vale a gente conversar isso no próximo vídeo, de quem são os espíritos que normalmente são os obsessores, eguns, os quiumbas e tudo mais, certo? Mas por hora, eu acho que você conseguiu entender quem são os Exus. Sem ele não existe trabalho direito na Umbanda, certo? Obrigado por ter estado conosco aqui até agora. Um abração.